aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, né? Pandemia oferece golpe de 4 trilhões de ienes no mercado de turismo doméstico. Você vê como é que é, né? Com turismo estrangeiro começando de novo. Com os turistas estrangeiros excluídos do Japão devido à pandemia do coronavírus, cerca de 15% da receita geral com viagens domésticas será perdida entre fevereiro e dezembro, de acordo com uma estimativa do Instituto de Pesquisa, né? O Instituto de Pesquisa a previsão do Resona Research Institute, tá? Mostrou que Tóquio, Osaka e 3 outras prefeituras serão as mais atingidas entre as 47 prefeituras do Japão, representando 60% das perdas projetadas no consumo devido à ausência de turistas que chegam. A estimativa foi compilada por Hideyuki Araki, pesquisador sênior do Instituto, baseado na premissa de que os gastos entre viajantes estrangeiros em 2020 permaneceram no mesmo nível do ano passado. Então ele usou a base do ano passado para fazer a pesquisa dele, né? No caso assim, a previsão dele. Araki fez a projeção com base nas tendências de hospedagens e gastos divulgada pela Agência de Turismo do Japão, no caso seria o governo. Seu relatório mostrou uma queda na receita associada a turistas estrangeiros, totalizará 4,68,2 bilhões de ienes. É um número assim até para ler, até grande demais. Que dá 38,744 bilhões de dólares, né? Milhões de dólares, em todo o país em 2020, cerca de 15% de um total de 27,9 trilhões de ienes gastos em viagens em 2019. Por desagregação, a agência de mercadoria foi a maior das receitas perdidas, com 1,442,3 bilhões de ienes, seguidos por acomodação com 1,181,6 bilhões de ienes. É uma cifra muito grande, né? Fala aí. Isso sugere que lojas de departamentos e drogarias foram as mais afetadas do que desenvolvedores de hotéis pela suspensão de chegadas de estrangeiros devido à crise do coronavírus. Por prefeitura, o impacto tem sido com mais força pelos centros urbanos. Tóquio, Osaka, Chiba, Kyoto e Hokkaido foram as 5 prefeituras mais afetadas, respondendo por 60% das receitas perdidas no país. Quando outras 5 prefeituras em ordem decrescente, Aichi, Nara, Kanagawa, Okinawa e Fukuoka, foram adicionadas às 10 principais prefeituras, representarão quase 80% do total. Todas essas prefeituras abrigam aeroportos internacionais ou destinos turísticos populares, como os locais de patrimônio mundial e parques de diversão. A pesquisa de Araki também descobriu que o valor de renda perdida é maior na região de Kanto, incluindo Tóquio, em 1,506,4 bilhões de ienes, enquanto o valor para a região de Kansai, enquanto o valor para a região de Kansai, Osaka incluindo, foi estimado em 1,219 bilhões de ienes. Dado o tamanho da economia de cada um, no entanto, a região de Kansai sofreu um golpe mais sério do que a região de Kanto, que já foi o valor na primeira de 1,5%, em comparação a 0,7% na última. Um exemplo que destaca o sucesso é a série de fechamentos de drogarias que abriram para receber os viajantes estrangeiros no distrito de Minami, em Osaka. A região de Kansai,
que é mais próximo de outros países asiáticos, tornou-se mais dependente dos turistas que chegam depois que as companhias aéreas de baixo custo começaram a fornecer seus serviços lá, disse Araki. Como resultado, sua ausência foi ampliada em termos de impacto econômico. O número de turistas estrangeiros no Japão aumentou depois que a exigência de visto foi atenuada e o iene enfraquecido durante o governo Abe. Formado no final de 2012, houve 31,88 milhões de chegadas de estrangeiros em 2019, cerca de 3,8 vezes o número de 2012. Então você vê que o Abe trabalhou muito em cima disso. E todo mundo, né, não sei se todo mundo sabe, mas quanto mais iene enfraquecido tiver, mais investimento no Japão tem. Bom, isso é claro, é aquela velha história, o cara vai investir em dólar em relação ao iene, o cara fala assim, meu dólar consegue comprar muito mais coisas, né, com o iene fraco. Então é a hora que se abaixar o iene, a geração de emprego é muito maior. Tanto que para quem mora aqui no Japão, tá, ou quem quiser pesquisar essas estatísticas, só vê que as épocas que o Japão estava realmente bombando, mas bombando de serviço, com horas extras, assim, sair pela janela, era a época que o iene estava muito baixo. Quanto mais baixo o iene tiver no Japão, claro que vai aparecer mais serviço, só que para nós brasileiros, como é que se fala assim, é uma boa também, né? Só que, como é que você diz, tem muita gente que vai falar que isso é loucura, esse tipo de coisa, mas é pensamento de cada um, né? Mas uma coisa é fato, a época que o Japão mais prosperou em exportações foi a época que o Japão tinha o iene mais baixo. Um aumento adicional no número de turistas estrangeiros era esperado este ano, já que Tóquio estava programada para sediar os Jogos Olímpicos de Verão, que foram adiados para 2021. Bom, o ano que vem já falaram que vão fazer isso com corona ou sem, porque ninguém vai pagar o pato do prejuízo. Tá? Mas a taxa anual no número de viajantes estrangeiros caiu para mais de 99% desde abril, depois que o Japão fechou as fronteiras devido à pandemia. Só vou fazer uma ressalva, tá? Tem gente entrando no Japão sim, com visto de turista. Claro que não são todos os países do mundo, tá? São 159 países, mas o mundo tem muito mais que isso. Tá? Vamos parar, botar o cérebro para trabalhar. Cérebro não é droga, tá? Então tem pessoas entrando no Japão com visto turista? Tem, tá? Tanto que eu gravei até uma matéria falando sobre esse tipo de coisa. Só que o número é muito baixo, então como é que se fala assim? É em número ínfimo, né? Mas você vê que ainda tem. O governo começou a aceitar em 1º de outubro até 1.000 chegadas de estrangeiros por dia, principalmente visitantes de médio a longo prazo de todo o mundo, para fins médicos ou outros profissionais, né? Claro que os turistas desses 159 países e regiões estão proibido. Mas como os turistas não estão incluídos na redução de restrições de viagens, é difícil prever quando o consumo dos turistas que chegam vai se recuperar significativamente no Japão. E o Japão já está todo mundo careca de saber, já foi declarado oficialmente que está em recessão. Então ele vai fazer de tudo para ganhar dinheiro. O próprio Suga já falou também. Então, aquela velha história. Visto para turista não vai demorar muito. Tá? Isso aí já podemos ficar cientes disso. Não vai demorar muito. Quando vai vir? Só Deus sabe. Porque sinais o governo japonês já mostrou de tudo quanto é lado. Até o primeiro-ministro já sinalizou isso aí. Agora, para quando? Só Deus sabe. É aquilo que eu sempre falei nos vídeos, né? E para quem reparar, ler as entrelinhas e ver como é que o governo japonês age, ele faz da seguinte maneira. Ele implementa uma coisa. Ele joga lá, né, a lei e vê como é que aquela coisa funciona. Dependendo da situação que aquilo vai, ou ele corta aquela lei, ou ele faz um adendo em cima daquela lei, ou ele aumenta o escopo, ele aumenta o tamanho. Por exemplo, agora o Japão vai entrar 1.000 pessoas só. Tá, isso é fato, 1.000 pessoas por dia e acabou. Por quê?
A capacidade de testes do Japão é 1.000 por dia, né? No caso assim, para aeroportos e etc. Só que o Japão já anunciou que ele está querendo, né, chegar a 20.000 por dia. Tanto que ele está fazendo uma série, né, de investimentos, ele está fazendo também assim, parcerias com universidades para poder usar os maquinários ou as instalações das universidades também. Então ele quer dar um jeito de ampliar esse escopo, né, de ampliar essa quantidade de pessoas, né, pela quantidade de testes, para ficar 1 para 1, para não ter, como é que se, erro, né, no caso das pessoas entrarem. Então eles já sinalizaram que eles querem chegar a 20.000 testes por dia. Então, futuramente, 20.000 pessoas entrando. Olha aí. Aí quando começar a aproximar desses números, vocês acham que o turismo não vai abrir? Pô, é lógico que vai, né? Então é questão de espera, é questão de analisar o que acontece. Simples assim, né? Mas é isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.